Olha, hoje eu quero pregar uma palavra que talvez não seja muito comum, mas é o centro do Evangelho. Meu coração pega fogo pelo que eu vou pregar. Na verdade, eu fui impactado muito com essa palavra, principalmente nos ambientes de um Brasil, um país de terceiro mundo, em que a necessidade é tamanha. Vocês vão entender a importância do que eu vou ministrar, a importância do que diz a palavra. A gente vai falar sobre generosidade hoje. Vocês vão perder. Uma vez no início da nossa igreja, eu fiz uma série sobre isso. E depois não preguei mais sobre isso. O Senhor falou muito ao meu coração. O momento histórico que nós estamos vivendo, que nós vamos passar. Eu queria muito que você abrisse seu coração. Hoje uma palavra de alinhamento. Se a gente entender isso, nada e ninguém segura a gente. Na verdade, a gente vai ver que é mais do que entender. É um imperativo praticarmos isso. O texto é 2 Coríntios, capítulo 8. Eu queria que você abrisse lá. 2 Coríntios, capítulo 8 e os versos de 1 a 5. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Isso, tinha um ramezinho ali, já foi. Voltou. Dá uma olhada nesse rame, negão. Me ajuda com isso aí. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Acho que foi já, Mauricinho. Foi. O tema que eu queria trabalhar é ser crente, é ser generoso. Nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, puxando a orelha da igreja de Corinto, para variar, né? A igreja de Corinto apanhou demais. Esses corintianos são difíceis demais. Não são, né? Tipo, corintiano é o homônimo de flamenguista aqui no Rio de Janeiro. E eles apanharam muito de Paulo. Olha só o que Paulo falou aqui sobre algo específico. Versículo 1, né? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Percebam, Paulo começa a usar a Macedônia como exemplo, para admoestar a igreja de Corinto. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. E eles, ainda assim, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Obrigado. Mas entregaram primeiramente a si mesmo e depois a nós. Primeiramente a si mesmo, a Deus, e depois a nós. Vamos tentar entender esse contexto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você hoje, talvez, você pôde escolher a roupa que você veio para a igreja. Pôde ou não pôde? Você abre o armário e fala assim, essa eu vou. E, pô, só tem roupa velha. Sempre no nosso armário nós temos aquela roupa profética. Vocês sabem qual é a roupa profética? A roupa profética é aquela que você não entra mais e você profetiza. Um dia eu entro. Ela não é. Eu tenho a minha lá. É profética. Tudo bem que a gente deixa para depois das celebrações e festas de final de ano. Mas a gente pode escolher, essa é a verdade. De repente, a forma como você chegou aqui, olha, eu pude escolher vir de Uber, vir de táxi, vir de ônibus, vir de carro. Mas essa gente não é o padrão do mundo, não. Não é a realidade do mundo. Nós estamos num mundo em que muita gente come o que der, e se der. Mas mais do que isso, tem alguns dados que nos assustam especificamente. O último dado da ONU trouxe uma realidade que, para mim, me mostrou o caráter profético dessa palavra que vou trazer e uma atitude que a igreja precisa tomar. A ONU falou que o mundo tem condição de sustentar, alimentar 5 vezes a população que nele existe. O mundo tem condição de sustentar 5 vezes com comida, com alimento, a população que nele existe. E milhares de pessoas por ano morrem de fome. Peraí, não morrem. São mortas. Vocês concordam? Tamanha importância. Vocês vão perceber que o contexto dessa palavra que eu vou trazer é um contexto de extrema pobreza.
e de extrema fome. Não tem jeito. Nós estamos num mundo em que muita gente come o que der e se aparecer, o que aparecer. Tem outros que são miseráveis, mas não de ter. Porque generosidade não tem a ver com ter apenas. Generosidade tem a ver com escassez de alguma coisa. E que quando nós agimos naquela área, seja financeira, seja emocional, nós estamos sendo generosos e fazendo o que a Bíblia, inclusive, nos diz para fazer. Tem gente que tem um carro na garagem, tem um apartamento bonito, tem muita bacana, mas a solidão tomou conta. A esposa deixou, o marido deixou, os filhos não querem nem saber. Tem gente que está angustiado, amargurado, só pensa em morte, porque existem coisas na vida que o dinheiro não compra. E a gente precisa entender que são essas situações que requerem da gente generosidade. Sobre isso. São essas situações que requerem da gente generosidade. Generosidade é um atendimento da necessidade de alguém, que às vezes é o dinheiro, às vezes é comida, às vezes é uma roupa, uma conta, um gás, e às vezes é um abraço. Às vezes é um abraço. Bom, é mais ou menos nesse contexto que o texto que acabamos de ler se encontra. O contexto aqui é o contexto que foi explicado de Atos capítulo 11, quando o profeta Ágabo disse para Paulo que viria, e para todos, né, para a igreja de Jerusalém, que viria uma grande fome no mundo inteiro. E foi isso que aconteceu um pouco depois. O imperador romano dessa época era Cláudio. Depois de Cláudio veio Nero, aquele que aconteceu, aquele incêndio. Cláudio, como Nero, era um imperador extremamente hostil. Então, junto com a fome no mundo, esse imperador oprimiu muito o povo de Israel e expulsou os judeus que estavam em Roma. Agora, vocês imaginem, algumas fontes históricas dizem que essa expulsão foi por conta da xenofobia. A fome chegou para todo mundo, e o que aconteceu? Os romanos chegaram e falaram assim, poxa, peraí, nós estamos disputando emprego com quem a gente não tem que disputar, esse pessoal não é daqui. A xenofobia, a fobia ao estrangeiro. E aí expulsaram o estrangeiro de lá. Os judeus foram nessa leva. Os judeus foram expulsos de Roma. E quando voltaram para casa, voltaram sem o que construíram, porque não tinham nada o que construir. Voltaram sem as relações comerciais. Voltaram sem terra. Voltaram sem emprego. Voltaram sem condição de plantar e de colher. Chegou em Israel, a igreja em Israel ficou lotada, mas gente pra caramba com muita necessidade, o que fez sobrecarregar a igreja de Jerusalém. Muitos passavam fome, mas fome mesmo, gente. Muitos passavam fome, necessidade, e não tinham o que fazer. Foi nessa toada que Paulo começa a fazer uma oferta para ajudar esse povo em extrema pobreza. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi às igrejas gentílicas, as igrejas da diáspora, e começou a pedir, recolher uma oferta. Paulo aqui estava cumprindo uma orientação que, inclusive, os apóstolos deram para ele quando ele foi enviado. Lá no livro de Gálatas, ele relata que os apóstolos falaram para ele, preguem o evangelho e não se esqueça dos pobres. E aqui a gente precisa entender algo importante. Evangelho é cuidado com os que precisam do nosso lado. Não existe evangelho que ignora as necessidades. O apóstolo Paulo, ele volta à igreja de Corinto para falar sobre isso, porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, se eu não me engano, ele fala sobre uma oferta que teria sido mandada, que a igreja de Gálatas mandou, mas Corinto não tinha mandado. Eles prometeram que iam mandar, começaram a contribuir, mas pararam no meio do caminho. Aí o apóstolo Paulo traz um exemplo de um grupo de igrejas que estava arrebentando nisso, que entendeu a função de serem generosos, e esses eram os macedônios. Os macedônios, de acordo com o texto, começaram a mandar ofertas volumosas para cuidar dos cristãos que voltaram de Roma, porque foram expulsos por Cláudio, voltaram de Roma com fome, sem lugar para viver, sem lugar para plantar, não tinham nada. Agora, quem era a igreja da Macedônia? As igrejas da Macedônia eram igrejas extremamente na pobreza também.
extremamente pobre. E ele falou assim, o apóstolo Paulo falou assim, ei, pessoal de Corinto, e quem era Corinto? A igreja de Corinto, um lugar, um centro comercial forte, uma igreja gentílica com dinheiro, com gente com sabedoria. Era tipo o Jardim Guanabara, assim, sabe, gente? Gente, é impressionante. Zona Sul, pronto. E o que estava acontecendo aqui é que a igreja da Macedônia estava chegando junto com Paulo, porque tinha gente morrendo de fome. E Paulo aqui nesse texto está falando para a igreja de Corinto, pessoal, a Macedônia mandou um ofertão para eles, porque os judeus que foram expulsos de Roma estão na Judéia e estão passando fome. E Paulo pergunta, e vocês? Não vão cumprir com o que vocês prometeram? Não vão enviar? Sabe, gente, muitos de nós temos roupa, comida, e não sabemos o que é não ter. Não sabemos o que é não ter. Nunca passamos por uma situação extrema de abrir a geladeira e não ter o que comer. Só sabe o tamanho do rombo que a pobreza faz quem passou por ela. Eu nunca passei fome. Aí você deve estar falando, percebe-se. Não termine. Mas o meu pai já passou fome. Meu pai, eu vou contar daqui a pouco um pouquinho sobre a vida da minha avó. Mas o meu pai falou que quando minha avó chegava para o meu pai e falava assim, filho, vai pescar, é que sabia que não tinha comida em casa. Aí eles iam ali para a praia da freguesia e o pessoal pescava com bomba. Daí jogava a bomba, explodia, os peixes vinham para cima. E quando vinha ele e meu tio pegavam os peixes para que tivesse comida em casa. Gente, não tem jeito, sabe? Só sabe o tamanho do rombo que a pobreza faz quem passou por ela. Como diria o sociólogo Betinho, quem tem fome, tem pressa. Quem tem fome, tem pressa. E esse povo da Macedônia, ele entende isso, porque passou por a mesma coisa. E por isso ajudaram os judeus em extrema necessidade. Agora Paulo, ele está falando para as igrejas de Corinto, e vocês? Vocês prometeram que ia ajudar, participem. Paulo estava falando, vocês não podem ficar de fora. Ser cristão é ser generoso. E essa igreja da Macedônia, ela nos ensina princípios muito importantes sobre o cristianismo, sobre o evangelho, nos ensina princípios muito importantes sobre generosidade. E o primeiro que eu queria destacar, que essa igreja nos ensina, é que contribuir não é um ato de bondade, mas fruto do evangelho. Deixa eu repetir isso aqui. Contribuir não é um ato de bondade, mas é fruto do evangelho. Ser generoso não é ato de bondade, é a essência do cristão. Ser generoso não é um plus a mais, nossa, esse cara é crente de verdade, porque olha como ele é generoso. Não, crente é generoso. Se você é crente, você é generoso. É o que o versículo 1 fala. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento e friso isso agora, graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Sabe, não foi porque a igreja da Macedônia era boazinha, não. Foi Deus que tocou neles. Foi graça de Deus que gerou generosidade. E quando você não é generoso, está faltando o toque de Deus na sua vida. Acorda. Talvez falte o próprio Deus na sua vida. Vou parafrasear o André. André Valadão, se é crente, não. Se é crente, não. Coríntios era uma igreja rica, muito forte, com muito mais potencial de ajudar quem precisa. E Paulo estava dizendo assim, olha, vocês prometeram que mandariam oferta para o pessoal daqui da Jerusalém, mas vocês não ajudaram. Agora deixa eu falar com vocês. As igrejas da Macedônia são igrejas pobres, lugares pobres, mas eles ofertaram porque eles entenderam que tem que responder ao evangelho com frutos do evangelho. E daí ele termina no versículo 5, para terminar a tese que eu comecei, ele diz assim, e não somente fizeram o que esperavam, mas, olha, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, esse é o caminho, e depois a nós,
pela vontade de Deus. Entregaram primeiramente a si mesmo para o Senhor, e a consequência é que se entregaram ao povo, se entregaram à necessidade. Olha o que o texto está dizendo, porque eles se entregaram a Deus, eles se entregaram ao próximo. É a consequência natural, não era um ato de bondade dos macedônios, não, era a graça de Deus sobre eles, era o próprio evangelho gerando seus frutos. Eu sou crente, logo sou generoso. Eu gosto muito de um texto de Tiago, que ele fala o que é ter fé. O que é ter fé em Jesus? Tiago, irmão de Jesus, escreve no seu livro, lá no capítulo 2, ele fala assim, olha só, assim também a fé, versículo 17, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem um cara que estava dizendo aqui, ó, pô, eu tenho fé. Não, mas peraí, cadê os frutos do evangelho? Cadê as obras? Você me mostra a sua fé sem as obras, e eu falo para você, eu te devolvo dessa forma. Eu te mostro a minha fé pelos frutos do evangelho. Fé é aquilo que inclusive se traduz em frutos. Aí ele faz uma provocação ainda maior naqueles crentes de subir monte e não ser generoso. Mais ou menos isso. Não estou dizendo que não tem que subir monte, não. É uma benção. Mas o evangelho não é aqui, ó. O evangelho também é aqui, ó. E ele continua dizendo assim, ó, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Está falando para o cara que não traduz em obras a sua fé. Daí ele fala assim, ó, se você crê, você pensa que isso é tudo? Ele falou assim, ó, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha só o que ele faz a comparação. Você crê que existe fé sem as suas obras? Você crê que Deus existe um só Deus? Ele falou, beleza. Deixa eu falar uma novidade para você. O diabo também crê. E os demônios creem e estremecem. Sabe o que ele está falando aqui? Ó? Se você crê que existe um só Deus e não traduz isso de alguma forma, você é pior que os demônios. Porque os demônios creem e fazem alguma coisa com isso, estremecem. Olha só que forte isso aqui. Se a sua fé, se o seu evangelho não se traduz, não se transborda em generosidade, o evangelho professado pelo demônio é melhor que o seu. É isso que o texto está falando. Olha que coisa incrível, esse texto de Tiago nos ensina algo poderoso. Ter fé é gerar frutos de generosidade. Ter fé é ser generoso. Quando a gente canta assim, rompendo em fé, minha vida se... Em vez de falar, Senhor, eu quero romper em fé. Eu quero romper em fé. Quer? Então tá bom, Tiago nos ensina que a fé, quando rompe, produz generosidade. A fé, quando rompe, produz frutos. Meu querido, por que você acha que Deus te deu tanta fartura? Para você reter? Para você guardar? Ou para você distribuir? Para você influenciar? Para você abençoar? Nada para a igreja do Senhor quando ela entende que tudo que ela tem não é só dela. É para servir a sociedade. Sabe, esse ano aconteceram várias coisas interessantes, lindas, maravilhosas, da igreja avançando em generosidade. Uma delas que socou o meu coração, que deixou o meu coração super feliz, foi um membro da nossa igreja que teve um problema sério de hérnia de disco e ele ficou, sei lá, mais de 6 meses na cama. E sem ninguém perceber, sem ninguém falar assim, vamos fazer uma ação. Um grupo de pessoas, de um grupo de células, começou um dia ir lá, e aí, como é que tá? Não conseguindo. Imagina a pessoa ficar 6 meses numa cama, gente. Com dor mesmo, de travar. Aí um ia, como é que tá, precisando de alguma coisa? Não, tá bem, a gente tá bem, não sei o que. Não, vamos aqui. Daí um ia, fazia a compra, pá. Outro ia, dava um remédio, e tudo mais. Daqui a pouco, como é que vai ser? Não tinha um plano de saúde. E o que vai fazer? Tá esperando um tempão na fila do SUS, mas já era para ter sido. E aquele negócio. Daqui a pouco levanta uma irmã médica e fala assim, eu conheço fulano de tal.
Aí a irmã médica foi lá, falou com fulano de tal, e atendeu, e viu que o negócio era grave depois de 6 meses, porque uma conheceu, o outro ajudou com remédio, o outro ajudou com abraço, o outro foi lá e falou, vamos embora, não vamos sozinhos, segura aqui, vamos até ali, você tem que andar um pouquinho. Daqui a pouco ele conseguiu a operação, operou, está se recuperando, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. A igreja do Senhor, quando se move em generosidade e entende mais do que simplesmente generosidade, não tem a ver apenas com dinheiro, tem a ver com ir aonde estão as escassez do mundo. Eu gosto muito dessa metáfora, a metáfora da orquestra. A gente tem na orquestra 2 pessoas por instante para ler a partitura. Eu tenho uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, depois outra pessoa aqui, estante aqui. E a gente está lendo. O cara que senta na direita, geralmente não é o cara que toca muito. Depende, lógico, se as orquestras são boas, o cara também toca. Mas geralmente o cara que senta na esquerda, ele é o top. E aí eles começam a tocar. Tá aqui tocando, leu a primeira página. Estão lendo, tocando. Daqui a pouco vai tocando a segunda página, mas daí vai chegando no final e tá tocando os dois. E aí, como é que vai fazer? Tem que virar a página. Sabe o que acontece? O camarada da direita para de tocar a sua música para virar a página para que o camarada da esquerda não pare de tocar. Na sinfonia da nossa vida, gente, quando a gente está tocando a nossa vida de vez em quando a gente tem que parar de tocar a nossa música para que alguma vida possa continuar tocando a sua música. O evangelho de Deus é generosidade. Quantos aqui jogam fora alguma coisa que estragou na despensa? Quantos aqui viram alimento estragar e passaram da validade? O fruto da fé é generosidade. Você tem fé? Mas não vem com esse papo de, eu tenho sim. Então tá bom, se tu tem, tu prova. Me mostre a sua fé sem obra, que eu mostro a minha fé pelas obras. Para mim, dos maiores exemplos de generosidade na Bíblia e de senso de abundância é o povo de Israel no deserto. A gente conhece essa história. O povo de Israel saiu do Egito e estava indo para a terra que manasse leite e mel. E eles tinham um deserto no meio do caminho. Como que eles se alimentavam? Como que eles tinham as coisas? Como que Deus sustentava? O próprio Deus sustentou. E eu explico como ele sustentou. Ele nos ensinou através desse sustento. Generosidade de uma forma incrível. Israel recebia de Deus todo dia o maná. O que era o maná? Era o alimento diário. Mas só que tinha uma ordem para o maná. Você só podia pegar a quantidade de maná que você fosse comer no dia. Se você pegasse mais, no dia seguinte estragava. Se você pegasse menos, você ficava com fome. Você pegava a quantidade. Não, eu vou guardar um pouquinho para amanhã. Não. O que é de amanhã, estraga. Olha que exemplo incrível de generosidade. O maná era para pegar no dia. Se pegasse mais maná do que era suficiente para comer, estragava. E aqui existe uma mentira do diabo. A mentira do diabo que o diabo fala para a gente é: se eu sou generoso, pode faltar para mim. Ei! Essa experiência do maná no deserto nos ensina que no reino de Deus, o reino de abundância, o que nós dividirmos sempre vai gerar abundância, mas aquilo que nós já tivermos apodrece. Sabe qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é que nós achamos que nós somos donos das coisas. Pode parar. Olha o que o texto bíblico fala lá em 1 Coríntios. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí existe um aparente paradoxo aqui. Porque se tudo é vosso, e vós de Cristo, não é tudo vosso. Porque Cristo, nós somos de Cristo, então não tudo não é vosso. Mas ainda tem uma outra escadinha. Se Cristo é de Deus, então tudo que não é vosso mesmo. Qual é essa relação? Porque se a gente é de alguém, nem tudo é nosso. Ou seja, o que o texto está falando para a gente aqui é que nós temos tudo quando o dono de verdade é Deus. É isso que está falando. Isso aqui, para melhorar esse paradoxo, eu vou chamar o Calbart, que é um teólogo na conversa, que ele fala que ele usa uma metáfora para isso. Isso aqui é resolvido na figura
de que nós somos dispenseiros. O que é um dispenseiro? É um mordomo específico de um senhor. É um mordomo que tem cartão de crédito do senhor, que tem dinheiro do senhor, é um mordomo que tem as chaves da despensa, ele é responsável por abastecer a comida, mas não é dono de nada. Mas é como se fosse dono. Mas de verdade é do Senhor. Ele tem tudo, mas não tem nada. E a gente precisa entender que tudo é do nosso Senhor, do nosso Pai. Nós somos apenas mordomos. O mordomo está de casa. O almoço é picanha. O mordomo come? Come. E se o almoço for batata frita com bife acebolado, o mordomo come? E se o almoço for dobradinha? Quantos gostam de dobradinha aqui? Ô, troço ruim, negócio de dobradinha, meu. Troço ruim, meu irmão. Só aquele cheiro assim já não é um negócio. O mau mordomo come, tem que comer, fazer o quê? Come! Mas perceba um negócio. Perceba algo importante, gente. Mas não se engane. O mordomo come o filé e até a dobradinha. Mas tudo é do Senhor. Ele que faz a comida, ele que compra, ele que tem até conseguiu o dinheiro. Mas tudo de verdade é do Senhor. O mordomo só gerencia, nada dele. Então atenção a isso que eu vou falar. O dono da casa é generoso. Ou seja, a essência de Deus é generosidade. E se você é um mordomo que não é generoso, você está ferindo o próprio dono, ferindo a própria essência. O dono é bondoso, e se você é um mordomo que não é bondoso, você está ferindo o próprio dono. Eu aprendi muito sobre generosidade com a minha avó. A minha avó foi a minha maior referência de generosidade. Minha avó, irmã do meu pai, vó Gracinda. Minha avó, mãe do meu pai, vó Gracinda. A vó Gracinda, imagina uma evangelista, uma mulher divertidíssima, engraçadíssima, mão pesada, meu irmão. Ela fazia carinha batendo, vlapo, vlapo, troço engraçado demais. Mas a minha avó foi uma das mulheres mais generosas que eu já falei aqui um pouquinho sobre a família do meu pai. Que não foi uma família que teve dinheiro, pelo contrário, passou escassez. A minha avó teve 5 filhos. Até aí tudo bem, né? Mas ela adotou mais 7. Sabe o que a gente aprende com isso? Sempre dá para botar uma água no feijão, né? Dá, pô. Lógico que dá. Minha avó viu a necessidade e ela adotou mais 7. Meu pai dividia. As visitas chegavam em casa no sábado, levava a visita. Comprava um frango para todo mundo. E minha avó falava assim, ó, os pedaços com carne é da visita. Vocês é pescoço. Não é, pai? Sabe o que minha avó fez? Minha avó ensinou meu pai a ser generoso. Minha avó ensinou minha mãe a ser generosa. Daí lá em casa, os meus amigos, quando estavam com um problema em casa, ou quando tinha necessidade mesmo, o que meu pai e minha mãe faziam? Eles pegavam, levavam lá para casa, cuidavam dessas crianças. Outro dia, agora mais velho, o meu pai, a gente chegou e fez as contas de quanto meu pai gastava num ano só para alimentar aquele povo. Lá em casa, o nome da casa era Albergue da Tia Estela. Porque era isso mesmo, era difícil a gente... Olha o que a minha mãe perdeu. Muitas vezes minha mãe perdeu a privacidade dela. De andar mais à vontade em casa, porque tinha um monte de menino. Só que a gente sabia. Os meninos chegavam, sabe o que acontecia? Um monte de menino. Eu não tinha essa percepção, eles tinham. Gente com a família destruída. Gente com dificuldade. Gente que tinha dificuldade financeira em casa, não tinha muitas vezes coisa. Ia para lá, chegava lá em casa, e meu pai e minha mãe, sabe o que eles fizeram? Eles começavam a investir, começaram a investir naquelas crianças, naqueles meninos. Abriram mão de muita coisa. Gente, hoje eu olho para trás, e daquele povo lá, que eles foram generosos, viram a necessidade, foram lá e falaram assim, mesmo que custe no meu bolso, eu vou lá e vou cuidar desse menino. Hoje, a gente olha, tem 5 pastores, 2 ministros de música, gente que está aí, uma bênção no mundo, no Brasil, cuidando da igreja do Senhor. Um está aqui hoje, Luiz Cláudio, meu irmão. Luiz Cláudio chegou lá em casa, a gente conhece até a irmã adotiva, a gente fala assim, não é de papel não, mas Luiz Cláudio, você morou quanto tempo lá em casa, Luiz Cláudio? Cara, eu te aturei 8 anos, Luiz Cláudio. Meu Deus do céu,
8 anos. Mesma coisa. Estava passando por um momento sério de saúde. Naquele dia o Senhor falou pra gente assim: se não tirar ele de casa, ele vai morrer, ele precisa de cuidado. Foi ou não foi, negão? Cheguei na tua casa, falei, cara, eu preciso te tirar daqui, você vai morar comigo? Eu não falei pro meu pai. Daí o Luiz Cláudio, depois que o Luiz Cláudio não aceitou. Eu falei, cara, você não acredita que Deus falou comigo, cara? Você precisa sair daqui, você vai morrer, cara. Não aceitou. Daí quando eu falei que Deus falou, daí ele afinou. Daí eu falei, ó, arruma tuas coisas, tô voltando. Saí de lá, tô voltando. Eu falei, arruma tuas coisas, tô voltando. É que eu fui em casa avisar meu pai. Pai, deixa eu trazer o Luiz Cláudio pra cá, olha só o que aconteceu. Pode trazer, meu filho, pode trazer. Naquela noite o Luiz Cláudio teve uma crise absurda. O Luiz Cláudio é renal crônico. Quando chegou no hospital, a gente entrou no hospital com ele aquela noite. Chegou lá e falou, o médico falou assim, ó, mais 2 horas ele morria. Tiraram 2,2 litros de água do coração dele. Coração da pleura, né? Da pleura. Eu e meu irmão, a gente morou junto 8 anos. Mas eu não morei 8 anos, não. Eu morei contigo quantos anos? 6 anos? Sabe por quê? Porque eu casei, Luiz César casou, e meu pai falou assim, Luiz Cláudio, você só sai daqui de casa casado. Quando meu pai e minha mãe estavam fazendo isso, abrindo mão, muitas vezes, gente, abrindo mão de dinheiro, abrindo mão da privacidade, eles estavam construindo servos de Deus, que ia ser uma bênção para nós sair do governador. Isso me impacta de uma forma tamanha, gente. Vocês não têm noção disso. Porque não tem como. O que Tiago está falando aqui é o seguinte, não é se você é generoso, essa não é a pergunta de Tiago. A pergunta de Tiago aqui é, você é crente? Se você é crente, você é generoso. Se você não é generoso, eu duvido de se você é crente ou não. Eu duvido. Você é generoso. Você é crente. A gente precisa repensar algumas coisas aqui hoje, gente. A gente precisa repensar do mesmo modo que aconteceu com os macedônios, que entenderam a necessidade e botaram mais água no feijão. Não é uma questão de ter ou não ter, a gente vai ver isso daqui a pouco. Botaram mais água no feijão. Quantas vezes lá em casa eu só comia hambúrguer? Não é porque meu pai não podia, não. De vez em quando estava apertado. Mas a gente, quando eles tiveram que ir para fora, meu pai precisou ir uma época para fora, porque ele precisou trabalhar em São Paulo, ficou eu, Luiz César e Luiz Cláudio. A gente comia o dia inteiro de nugget. Era nugget. Quando a gente queria alguma coisa diferente, o que a gente fazia? Ia para casa da minha avó. Vó, fui visitar você. Eu, Luiz Cláudio e César, para comer uma comidinha melhor. Mas sabe por quê? Não importa, gente, não importa. A gente não leva da vida as coisas. As grandes coisas da vida não são coisas. São pessoas. Final da vida a gente não vai lembrar nada que a gente conquistou agora. As pessoas que a gente mudou. Meu irmão, aquilo ali, meu irmão, dá um negócio na gente, não dá não? Ah, dá. Eu tenho certeza absoluta que a generosidade do meu pai, o Luiz Cláudio está chorando ali, ele sabe disso, salvou a vida do meu irmão, senão eu não estaria vivo aqui hoje. Não estaria vivo aqui. Porque alguém disse sim e falou assim, eu abro mão de algumas coisas, que as minhas coisas não são minhas, eu só sou dispenseiro do que Deus tem, isso aqui não é meu, isso aqui eu sou mordomo. A gente tem que entender que tudo que a gente tem é do Senhor, tudo é do Senhor. Em segundo lugar, que eu aprendo sobre generosidade com esse texto aqui é que a contribuição não é só para quem pode, é para todo mundo. Versículo 2 fala assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, está falando de gente pobre, os macedônios aqui, transbordaram em rica generosidade. O texto está dizendo que no meio da tribulação e da extrema pobreza, eles continuaram sendo generosos.
É água no feijão, é hambúrguer, não faz o que for, meu irmão. Tem que estar, é ir na praia e falar. Outro dia eu estava vendo um negócio tão interessante, uma tirinha falando assim, eu tenho um carro, você não tem. Daí o menino falou, não tenho, eu tenho um biscoito, você tem um biscoito? Daí o rapaz falou, não, então tá bom, toma metade do meu. Vocês perceberam? Não é uma questão de ter, não é uma questão do quanto, é uma questão de essência. O evangelho, a essência é a generosidade. Isso é isso. É gente que fala assim, cara, eu tenho tenho 2 marmitas, tem 4 pessoas, é meio a meio. Vambora. Sem escassez no nome de Jesus. É um menino, 5 pães e 2 peixes. Era comida para ele. O que ele ia oferecer para alimentar uma multidão de 3.000 pessoas, gente? Coração. 5 pães e 2 peixes. Deus faz um milagre, alimenta todo mundo. Só precisa de alguém para dar. Alguém para dar. Alguém que fala, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida. E esse texto está dizendo que no meio da tribulação de extrema pobreza, os macedônios continuaram sendo generosos. Eu estava lendo outro dia um conto de um filósofo. Eu gosto desse negócio de filosofia, né? Eu gosto. Daí eu estava lendo o Rubem, o nome dele é Rubem. Daí ele estava contando a relação que ele tem com a menina que arrumava a casa dele. Falou que era uma mulher assim maravilhosa, uma mulher sempre com um enorme sorriso. O nome dela, Dona Maria. E o nome do conto era A Mentira de Maria. Ela contou uma mentira. A mentira de Maria era a seguinte. Dona Maria chegou um dia para o Rubem e falou assim, patrão, deixa eu furar. Quinta-feira não vou poder estar aqui, eu posso substituir para outra, não sei. Daí botou em outro lugar. Daí o patrão dela falou assim, provavelmente ela está querendo viajar, né? Daí ele induziu ela na mentira. Ele falou assim, vem cá, você vai viajar aí esse fim de semana, por isso que você não vai vir? E ela, acanhada, disse que sim, mas mudou de assunto. Achou aquilo meio esquisito, né? Negócio óbvio. Mas daqui a pouco a Terê, irmã da Maria, foi lá do Rubem e falou assim, tem nada disso não, ela mentiu para você. Sério que ela mentiu para mim? E o que ela vai fazer quinta-feira? E eu vou ler para vocês essa parte do conto. Dona Maria estava se preparando para aquele fim de semana, porque fazia um tempo que ela se preparava. Isso aconteceu, gente. Guardava o arroz das cestas básicas que recebia. Mais de 40 quilos. E ela tinha um sonho. Queria fazer um almoço para a criançada do seu bairro. E para os pais e as mães deles. Pois foi para isso que a Dona Maria deixou de fazer a faxina num dia normal. Aquela quinta-feira seria o dia dos preparativos para a grande festa. Todo mundo da família ajudou. Todo mundo participou da felicidade de fazer comida gostosa para a gurizada. A gente pensa no mistério da ceia. Deus convida a gente para um banquete. É o pão, é o vinho. E diz que aquilo é mais do que pão e vinho. É Ele mesmo. Isso é o meu corpo. Deus dá o seu próprio corpo para ser comido. Lembro-me, faz muito tempo, meu filho tinha uns 5 anos e estava tomando sopa e me perguntou, papai, onde é que está Deus? Deus está em todas as coisas, respondi eu de forma absolutamente ortodoxa. E ele então continuou de forma absolutamente lógica. Se Deus está em todas as coisas, se Ele está em todas as coisas, Ele tem que estar nessa sopa que eu estou comendo. Eu não quis continuar a conversa por nada, ter que acrescentar aquela sabedoria infantil, suprema. Todas as coisas no universo, inclusive aquela sopa, são divinas, partes do corpo de Deus, de um grão de areia até uma galáxia inteira. Claro. Para se ver Deus, é preciso ter os olhos de criança iguais aos da Dona Maria. Natural que Deus convide a gente para uma comidinha. Bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão fartos. Quem tem corpo, tem fome. Mas Deus não deve ter fome, porque Ele não tem corpo. E além do mais, sendo Deus, Ele não precisa de nada. Tudo errado. Deus tem fome. Tem fome porque Deus é amor.
e amor é fome. Deus tem uma fome imensa e Ele não pode cozinhar para Ele mesmo. A comida que mata a fome de Deus, somente nós podemos fazer. Há então duas ceias. Uma é aquela que acontece na igreja, o pão e o vinho, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra é aquela que acontece no mundo, comida para matar a fome de Deus, disfarçado em pobre, em criança, em mendigo, mas não só. Disfarçado também de gente que não tem fome. Os que têm fome são abençoados porque sabem que têm fome. Os que não têm fome, coitados, não sabem que não se vive só de pão e de comida. Tem gente que tem fome de outras coisas. Para viver é preciso aquela alegria que aparece no sorriso da Dona Maria. Perguntei para ela se era uma promessa. Não foi promessa não, senhor. Eu só tive vontade de fazer comida para as crianças. Ela teve vontade e fez. É engraçado que quando Cristo relaciona a salvação, cristianismo, com o julgamento da igreja, lá no sermão profético, Mateus capítulo 24 e 25, Jesus fala que no último tempo, no último julgamento, viria a igreja e a humanidade para ser julgada. Ele colocaria à direita aqueles que forem absolvidos, aqueles que passaram no teste, e à esquerda aqueles que não passaram no teste. E à esquerda ele foi duro. Salvação como sinônimo aqui, olha o sinônimo. Vocês vão ficar à minha esquerda. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Mas, Senhor, quando que isso aconteceu? Quando que você teve fome e não me deu de comer? Quando que você estava nu e não vestiu? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos que são necessitados. Gente, o fruto da salvação é a generosidade. O fruto da salvação é a generosidade. Generosidade não tem a ver com quanto se tem na conta. Generosidade tem a ver com quanto se tem no coração. Generosidade não tem a ver com quanto se acumulou nas aplicações. Tem a ver com o que se aplicou da palavra de Deus na própria vida. Se somos filhos de Deus, geramos frutos de generosidade. E olha que bonito que a igreja de Macedônia fez. Ele no versículo 5:3 continua: pois dou testemunho, olha, da igreja de Macedônia, o apóstolo Paulo, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Parece que o apóstolo Paulo viu a necessidade, de acordo com o texto, sugere que ele viu a necessidade de Macedônia e viu a Macedônia dando uma oferta tão expressiva para aqueles que precisavam, que Paulo falou: segura, calma, tem outras pessoas que podem ajudar. Inclusive no corpo do texto, desse texto de Coríntios que a gente leu, no final falou assim: nós não estamos pedindo para você estar tudo, não, tem, a igreja tem que participar como um todo. O que o texto está falando aqui parece que Paulo falou: segura, não precisa tanto. Eles falam: não nos prive desse privilégio, é isso que está sendo falado. O povo pobre da Macedônia soube que os judeus estavam passando fome na Judéia, então eles não deram apenas o que podiam, eles deram além do que podiam. Sempre dá para botar água no feijão, gente. Generosidade não tem a ver com quanto se tem na conta, generosidade tem a ver com quanto se tem no coração. Presta atenção a isso, e eu termino aqui, é importante, isso agora que eu vou dar para vocês, é um remédio que o apóstolo Paulo dá. A generosidade é um antídoto contra algo. Atenção a isso. A generosidade é mais do que o fruto do evangelho, porque não tem jeito, ficou claro pra gente, que ser cristão é ser generoso. Não existe cristão generoso, não é um plus no cristianismo. Esse crente pra caramba, não, crente é generoso. Mas é mais do que o fruto do evangelho. A generosidade é um antídoto contra os efeitos do dinheiro. Atenção a isso.
A generosidade é um antídoto contra os efeitos do dinheiro. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, e aqui eu friso piedade como fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. O dinheiro é das realidades com maior potencial de ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Jesus já nos advertia contra isso. Ele diz o quê? Não podemos servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado a status de Deus. Dinheiro elevado ao status de Deus. E no versículo 5, Paulo fala de algumas pessoas que pensavam que a piedade era fonte de lucro. O que é essa piedade? No grego, essa piedade, a palavra é eusebeia. Essa palavra tem como raiz etimológica a relação religiosa. É uma relação piedosa da religião, ou seja, a pessoa piedosa é a que cumpre as relações da religião. Isso ele está condenando. E que tipo de piedade? Algumas pessoas passaram a acreditar que a fidelidade a Deus, a obediência a Deus faz a gente ficar rico. Que Deus tem obrigações com o nosso bolso, e que quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais obrigado com o nosso bolso Deus tem que ser. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é teologia da prosperidade, que funciona da seguinte forma: isso é condenado nas escrituras e pelo próprio Deus. A teologia da prosperidade é isso aqui: eu cumpro as minhas obrigações com Deus e Deus me dá alguma coisa em troca. Essa relação de barganha que existe. Gente, preste atenção nisso. Essa mentalidade transforma de relação com Deus para ter o dinheiro. Essa realidade é tão nociva porque ela transforma Deus num ídolo, porque Deus deixa de ser um fim e passa a ser um meio. O fim é a riqueza, o fim é o dinheiro, o fim é a promessa, o fim é a bênção, o fim é Mamon. E quem transforma Deus em ídolo, transforma um ídolo em Deus. E eu repito isso: quem transforma Deus em ídolo, transforma um ídolo em Deus. E ídolo que se torna Deus é um demônio. E esse demônio tem um nome: Mamon. E é exatamente isso que Paulo está condenando em 1 Timóteo capítulo 6. Mas ele também nos dá um antídoto para que não sejamos idólatras de Mamon. Atenção a isso. Talvez muitos aqui partam de uma relação subserviente com Deus, de uma troca. No nome de Jesus, hoje o Senhor quer nos libertar. E se a gente não fizer nada disso, nós já em si vamos estar contraindo essa doença. É muito fácil usarmos Deus para conseguirmos algo. Não é esse. Deus tem que ser o seguinte: quando a gente chega em Deus, para onde eu vou agora? Para nenhum lugar. Deus é o final. Ponto final. E como isso é difícil, a gente sempre tem um Deus, e aqui? E minha família, e o dinheiro, e a empresa. Não, chegou em Deus. E aí, meu filho, o que você quer? Você fala: nada, eu quero você. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por isso que isso é tão importante. É uma denúncia o que está sendo feito aqui. Uma denúncia contra os perigos do dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas no reino de Deus, na Bíblia Sagrada, fala-se mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Dinheiro não é de ter dinheiro, não. Dinheiro é do perigo do dinheiro, do que sobre salvação. E olha a advertência para que a gente tome o remédio contra Mamon. Versículo 18 e 19. Ordena esse povo piedoso, que está usando a piedade como fonte de lucro, como uma relação de troca, para em Deus ter algo mais. Ordena esse povo para que pratique o bem. Olha o antídoto: sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Olha só o antídoto. Por isso,
se você não for generoso. Ser generoso é antídoto para que Mamão não se torne Deus na nossa vida. Por isso, se você não for generoso, de acordo com o apóstolo Paulo, o dinheiro vai tomar conta de você. E se isso acontecer, faremos de Deus um meio para chegarmos ao nosso grande ídolo. O nome dele é Mamon. Ou seja, generosidade é o único antídoto contra a idolatria do dinheiro. Atenção ao que eu estou falando. A Bíblia não nos manda sermos generosos, não porque Deus quer nosso dinheiro, mas porque Deus não quer que o nosso dinheiro nos possua. Eu vou repetir isso aqui. Olha isso, gente. A Bíblia nos mandou ser generosos, não porque Deus quer o nosso dinheiro, mas porque Deus não quer que o nosso dinheiro nos possua. É cura pra gente. A pergunta é: qual é o seu nível de generosidade? Não, vou refazer essa pergunta. Você é crente? Que é a mesma coisa. Sou crente, logo sou generoso. Essa é a pergunta. Qual é o seu nível de generosidade? O que você tem feito por aqueles que te cercam? Semana passada teve um negócio aí que a televisão, inclusive as televisões, uma rede de canal filmou e mostrou, teve uma festa, um negócio, a farofa da... Você sabe, né? Brincadeira. Ai, caiu. A farofa da GK, sei lá. Sabe o que é isso, gente? Foi um bordel. Um bordel que foi televisionado. Antigamente, bordel, como é que era? O cara queria ir no bordel, o cara ia escondido, de forma disfarçada. Tem uma TV transmitindo essa farofa do demônio. Olha que coisa horrível. Olha que coisa absurdo, gente. Olha que coisa absurdo. E daí você fala, pastor, o que isso tem a ver com generosidade? Eu te falo, tudo. Tem tudo a ver. Sabe por quê? O mundo prega, vá atrás do seu prazer. Vá atrás do seu prazer a qualquer custo. E Jesus, ele prega uma mensagem totalmente que explode na nossa cabeça, extremamente contramão de tudo. Sabe o que Jesus prega? Dê prazer a alguém. Dê vitória a alguém, abençoe a pessoa a qualquer custo, reparta com alguém, seja a resposta da necessidade de alguém. Isso faz a gente se curar, gente. Lembrem-se, o maná era para ser colhido diário. Porque o reino de Deus é um reino de abundância. E eu acredito em algo incrível. O reino de Deus é um reino de riquezas circulantes. Eu gosto muito de uma metáfora. É a metáfora do sistema pluvial de Israel. Eu não sei se vocês sabem, mas no sistema pluvial de Israel, a água doce que é produzida toda em Israel, ela vem de uma colina chamada Colinas de Golã, que é divisa com a Síria e com o Líbano. Lá em cima são calotas polares, calotas de gelo, e daí elas derretem em um determinado momento do ano e elas começam a descer para um afluente. A esse afluente nós damos o nome de Jordão, o Rio Jordão. Aí eles chegam num grande riozão, que chamou de mar, mas não é mar, é de água doce, o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. E ali o Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia, continua indo por um afluente, que é o Jordão, e ele desemboca num lugar onde, a partir dali, não desemboca mais em outro lugar. Sabe qual é o nome desse lugar? O Mar? Mar Morto. Ué? Colinas de Golã, Rio Jordão, muito peixe, muito vivo. Mar da Galileia, a gente conhece as histórias da Bíblia, muito peixe, muito vivo. Rio Jordão depois, muito peixe, muito vivo. Quando chega lá embaixo, entra num rio morto, chamado Mar Morto. Por que esse é morto e esse aqui é vivo? Sabe por quê? Porque esse rio desemboca em outro lugar. Esse Mar da Galileia desemboca no outro Rio Jordão. No Rio Jordão desemboca onde? No Mar Morto.
Aonde ele reteve, morreu. Aonde ele reteve, morreu. Tudo que nós retemos morre com a gente. Tudo que nós retemos morre com a gente. Não falo só de dinheiro, eu falo de conhecimento, morre com você. Eu falo de integridade, morre com você. É por isso que a Bíblia fala, é diferente, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque existe uma satisfação em uma perpetuação, em dizer não é meu, é nosso, então vai. Que coisa incrível, gente. Nós temos dois extremos. O mundo em que nós vivemos é um mundo que luta contra a generosidade. Generosidade no mundo atual é hipocrisia para poder, de alguma maneira, obter um outro objetivo. Ou seja, a gente usa as pessoas sendo generosa. Eu quero ver ser generoso com quem não te dá ibope, aonde o Instagram não está, aonde o cara não pode te dar nada em troca. Mas o Evangelho, já no Evangelho, generosidade é a consequência de nos entregarmos a Deus. E o versículo 6 continua assim. Assim, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu recomendo a Tito, que era o cara que estava acompanhando a igreja de Corinto, para dizer, olha aqui, ó, visto que ele já havia começado a fazer a coleta lá atrás, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Ei, gente, não adianta só você prometer, vocês já começaram, por que vocês pararam? Só prometer não, tem que cumprir. Muitos de nós passamos por uma situação de pobreza, uma situação de calamidade, a gente chora, a gente diz que tem que fazer alguma coisa, a gente olha o pobre, a gente olha o cara com dificuldade, a gente chora, diz que vai fazer alguma coisa, mas não faz nada, fica só na promessa. Mas Paulo está falando, pessoal, sai do discurso, nós vamos fazer. Conta a história que tinha uma pessoa que estava pegando as estrelas do mar, por algum motivo estavam vindo para a praia, e elas estavam morrendo porque estavam saindo da água. Era um mar de milhões de estrelas do mar, e tinha uma pessoa na praia, e pegava a estrela do mar e jogava, pegava outra estrela do mar e jogava. Tinham milhões, ele não conseguiria, elas iam morrer. Pegava a estrela do mar e jogava. Daqui a pouco chegou um cara e falou assim, cara, tu não vai dar certo. Por que você está fazendo isso? Ele falou assim, você acha que você vai salvar essas todas? Ele pegou uma estrela do mar, ele falou assim, todas não, mas você está vendo essa aqui? Para essa aqui teve salvação. Qual é a estrela do mar? Que por causa de você olhar o todo, você fala assim, não dá, não quero. Mas quem é aquele que está na tua mão? Hoje que você tem que ser boca de Deus, mão de Deus, ação de Deus para a vida dessa pessoa. Qual é? Versículo 7, ele continua, todavia assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por todos nós. Paulo está sendo satírico, não? Qual é a palavra? Sarcástico, obrigado. Paulo está sendo sarcástico aqui. O pessoal de Corinto, vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Paulo está falando, vocês são bons em muita coisa. Igreja de Corinto, vocês são muito bons, mas vocês têm que ser bons na contribuição, porque não adianta você pregar bem, cantar bem, falar bem, ir por vida vitoriosa, voltar cheio do fogo, cheio do poder. Isso aqui, Tiago vai falar, então tá bom, me mostra a tua fé agora, sem a obra, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Não tem como ser crente sem ser generoso. Vocês são muito bons em muita coisa, vocês fazem tudo muito bem, mas de que adianta fazer tudo muito bem se esquecem dos pobres, dos necessitados? A pergunta hoje que o Senhor faz pra gente é: qual é o seu nível de generosidade? Não é essa. É qual o seu nível de cristandade. Quanto você é crente? Você é crente, então não tem jeito. Se não faz, peraí, talvez você tenha que rever a sua salvação. Nossa igreja tem uma creche para 120 crianças. Ontem aconteceu um negócio tão bonito, 120 gente com dificuldade, gente pobre, gente. 120 crianças. Aí ontem mandaram no grupo dos pastores uma coisa tão linda, uma foto de uma menina linda. Falou, gente, eu queria compartilhar, a Camila, responsável, queria compartilhar um negócio com vocês. Olha, sabe essa menina é fulana de tal.
A gente está celebrando porque ela passou no colégio militar. Sabe o lance da estrela? A Camila pegou a estrela e falou assim, ó, essa aqui tem vida. Isso pra mim não tem preço, gente. Aí eu pergunto pra vocês, como é que você já se envolveu nessa causa? Você já, de alguma forma, você falou assim, não, eu quero contribuir nesse negócio aí. Aí ontem foi o fechamento do pessoal com problema com dependência, do negócio de recuperação, da casa de recuperação, o centro de recuperação, coisa mais, ainda tinha uns 80 homens, eles filmam a gente, eu choro, toda vez que eu vejo eu choro, porque eu vejo a igreja indo, sabe? Isso é uma alegria muito grande, só eu e você, gente, nós estamos em obra, aqui nós estamos em obra, certo? Pois esse ano já doamos para isso. Eu vou errar, mas vou errar por pouco, por volta de 150 mil reais. Esse ano nós já doamos para isso. Mas nós estamos em obra. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Feijão, a gente bota água. E Deus vai mandar. Deus vai fazer. Aí eu vi os caras ontem no centro de recuperação assim, ó. Eles todos lá, os 80 homens, tudo uniformizadinho, falando: eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E os caras cantando, eu sei que foi outro tom, negão. E os caras cantaram, cantando. Gente, aquele negócio da alma, sabe? Da alma, eu sou livre. O cara foi preso pelas drogas. O vice lá hoje do centro de recuperação é um cara que foi cuidado por eles, foi recuperado por eles e hoje é pastor deles também. Sabe o que é isso? É alguém que um dia falou assim, e falaram pra gente, e clínica de recuperação, isso só dá trabalho e gasta dinheiro, vocês nunca vão ver. Gente, olha só. Olha o que está acontecendo, porque alguém falou assim, eu vou chegar junto, eu vou fazer parte, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Gente, aqui na igreja tem uns grupos de louro, que eu vou nas necessidades, eu vejo. Que aparece gente com necessidade, seja financeira, espiritual, emocional. Então aqui tem eu já tô sem cara de pau com esse povo, porque as pessoas chegam a mim, eu tenho que dar um jeito, eu quero fazer alguma coisa, de vez em quando eu não consigo. Gente, de vez em quando eu não consigo, eu peço perdão pra vocês. Eu não consigo, mas eu olho para as pessoas com necessidade, eu falo assim, o que eu vou fazer? Aí eu tenho um grupo do bem aqui da igreja, com os caras que são generosos de coração. Não precisa ter dinheiro para isso, gente, vocês já entenderam isso, né? E eu falo assim, cara, fulano tá com isso aqui. Cara, tu pode dar alguma coisa? Vou em outro, tu pode dar alguma coisa? Eu sou mó pidão mesmo. Não é pra mim, pô. Tô pedindo pra mim. Mas graças a Deus tem um povo que fala assim, conta comigo, eu vou com você. Vambora, vamos cuidar desses povos, vamos dar um jeito. E a gente tem vitórias como a do Rodrigo, por exemplo. E outras milhões de vitórias, não digo só financeiramente não, emocionais. Tem um grupo que trabalha com as emoções das pessoas aqui. Eu sempre contacto Raquel, contacto uma galera. E aí, pode ajudar? Pode ajudar? Gente, se nós não entendermos que a generosidade é parte da essência de um cristão, nós vamos ser tudo crente que vai chegar no céu com cheiro de churrasco. Vocês entendem isso? E era muito cômodo eu estar falando sobre generosidade e contribuição aqui, porque nós precisamos de dinheiro para construir a igreja. Esquece isso. Tira isso do seu coração. Não estou fazendo isso por causa disso. Não estou fazendo isso por causa disso. Lógico, lembrando que nós temos as nossas responsabilidades, mas eu estou falando sobre a essência do evangelho. Se tivermos uma igreja generosa, que não tem a ver com grana apenas, tem a ver com influência. Uma médica, porque tinha influência no estado, não fez nada ilegal, porque já estava na fila, só falou assim, gente, por favor, faça o que tem que fazer. Chegou no médico e falou assim, cara, ele é o da vez, ele é meu amigo. E ela chegou e falou, eu fui lá e falei, rapaz, é da célula aqui, de uma das células da nossa igreja. Eu fui, abracei essa irmã toda semana passada, falei, muito obrigado por você estar cuidando da gente, muito obrigado. Uma influência que você tem pode abençoar centenas de vidas, gente.
Uma coisinha que você faça, um negocinho, acabou. Só que se a gente for morto, a gente não vai ter vida. Vamos ser Rio Jordão, vamos ser Mar da Galileia, vamos fazer a nossa parte. Vamos. Paulo adverte a Timóteo: pratique o bem, que sejam ricos em boas obras. E a riqueza que vem de Deus e que Ele nos dá, a gente recebe de Deus, desfruta e distribui. Esse é o fluxo do Evangelho, gente. E isso que eu chamo de prosperidade generosa. Lembra da oração de Jesus, a oração modelo? Pai nosso. O Pai é nosso, não é seu. E o pão é nosso, não é seu. O reino de Deus é um reino de riquezas circulantes. Como eu acredito nisso? Imagina se a gente pegasse toda a nossa riqueza e soubesse gerir isso de tal forma que as pessoas fossem abençoadas, que o Evangelho chegasse na ponta, em toda a sua integralidade. Eu acredito num Evangelho integral. Não é alguém que só aceita Jesus para ir para o céu, não. Existe vida nova agora, até o céu. Às vezes eu me pergunto se alguém algum dia, no dia da sua morte, vai ter assim, alguém falando assim: puxa vida, morreu uma pessoa que me ensinou o que é generosidade. Morreu uma pessoa que me ensinou que esse negócio de amor de Jesus existe mesmo. Porque o que Ele fez por mim parecia pequeno, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Melhor resposta da dor da minha vida. Ei, gente, igreja do Senhor, nós somos a resposta para esse mundo. A generosidade precisa fluir da nossa vida para aquele que tem carência financeira, sim, mas mais do que isso, para aqueles que têm coisas carentes que não são a financeira, que estão o tempo inteiro do nosso lado. A gente tem que estar disposto a falar assim: qual é a escassez que eu posso preencher com o Evangelho? Um Evangelho de ato, não apenas filosófico, de cabeça. Ato, fome me deixe comer, tive mal e eu te dei tratamento. Como? Qual é essa escassez? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A pergunta é: qual é o nível de cristianismo que você vive? Não é o nível de generosidade, o nível de cristianismo que você vive. Eu já estou acabando. Talvez você notou que você está aqui hoje e o Senhor te trouxe para um encontro com o Evangelho de Jesus, e você notou que está vivendo só para si. E Jesus te traz aqui hoje para dar o seu primeiro passo em direção a Ele. O primeiro passo é você abrir o seu coração para Cristo, para a partir daí, o que é seu seja nosso, o pão seja nosso, a vida seja nossa, o Evangelho de Jesus seja partilhado. Uma vida nova Deus quer fazer hoje através de você e em você. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus e começar uma vida nova com Ele, feche seus olhos. Quer começar uma vida nova com Cristo? Repita no seu coração, não precisa falar: Senhor Jesus, eu sou teu. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, tira tudo que não te agrada em mim. Sou pecador, sou falho, faz tudo novo. Eu entrego a minha vida a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Você que orou comigo, levanta sua mão lá no alto, bem no alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui, dizendo sim para o Senhor hoje: Deus te abençoe, meu querido, eu estou vendo sua mão. Mais alguém aqui hoje, dizendo sim para o Senhor. Mais alguém aqui hoje, começando uma vida nova com Ele. Levante sua mão onde você estiver. Não deixe o que está acontecendo aqui agora passar simplesmente por fruto de uma emoção. Tome uma decisão lá de Cristo hoje. Diga sim para o Senhor, levante sua mão onde você estiver, todos os olhos fechados, intercedendo. Assim, você está aqui essa manhã e você já esteve nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo se afastou. Se você se afastou do Evangelho, mas hoje quer voltar, levante sua mão onde você estiver. Onde você estiver, levante sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Todos que levantaram suas mãos, botem suas mãos lá no alto agora. Eu vou orar. Bote suas mãos lá no alto. Bote suas mãos lá no alto. Isso, bem alto. Bem alto. Érica. Isso, vamos orar. Carlos, vem cá orar com esse moço aqui também. Aqueles já estão sendo assistidos. Ok, o outro Carlos já veio. Ótimo. Se você não tem alguém do seu lado só para te dar um abraço nesse momento, fique com sua mão levantada. Tem uma moça aqui, ó. Tem uma moça aqui também. Isso. Aqui, ó, tem uma moça aqui, ó. Ó, Ana. Aqui.
Nós vamos começar a orar depois que todos tiverem alguém do lado. Aqui, ó. Isso. Aqui. Isso. Agora eu vou pedir para que a igreja do Senhor se coloque de pé nesse momento. Estenda a sua mão para uma dessas pessoas. Nós vamos dedicar essas pessoas a Ti. Vamos estender as nossas mãos, Senhor Jesus. Esse povo hoje disse sim para o Senhor, eles são seus. Nós queremos dizer que nós Te amamos e a gente dedica esse povo a Ti. Senhor, que esse povo possa ser impactado pelo Teu Evangelho, que Teu Espírito possa preencher cada lugar árido, cada lugar escuro, que Teu Espírito possa gerar transformação, mudança de vida, Senhor. No nome de Jesus, ajuda-nos como igreja, Senhor, a consolidar esse povo nos Teus caminhos. Senhor, nós pedimos, vai em cada área de escassez desse povo e venha, Senhor, ser resposta para cada uma delas. Nós Te pedimos como igreja também, ajuda-nos a sermos resposta para esse povo, indo em direção às necessidades do mundo. Nós Te pedimos pela nossa igreja agora, Senhor, levanta no nosso meio corações generosos, Deus, corações prontos, Senhor, a servir aqueles que precisam. Senhor, nós Te pedimos também por esse momento em que essa casa, para construir uma igreja, precisa da generosidade. Abra as janelas do céu, abra as comportas do céu e faz chover. Nós Te pedimos, Senhor, por favor, ajuda-nos, Senhor, a sermos a resposta que esse mundo espera. Nós queremos ser a resposta, o Seu Evangelho indo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música para a gente sair daqui? Antes da gente orar no final, olha, presta atenção nessa canção, faz dela a sua oração. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, roupas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Cante com o seu coração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, Tua essência, meu jardim particular. Te adoro, Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Eu quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Coisa linda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz.
no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Ótima semana, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar Vem, Senhor, enquanto saímos.